Continuam os versículos? Aonde começa a prisão de Pedro. Vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. O versículo... Em que versículo está? Deve ser lá pelo 4º, 5º. O versículo 3º, do capítulo 12. E vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos pães sem fermento. Páscoa. Tendo-o, pois, feito deter, lançou-o na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto os sentinelas diante da porta vigiavam a prisão. De repente, sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo, tocando o lado de Pedro. O anjo do Senhor, o anjo fê-lo erguer-se, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes das mãos. Disse-lhe ainda: cinge-te e calça as sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: envolve-te no manto e segue-me. Pedro saiu e foi seguindo-o, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Passaram assim pelo primeiro posto da guarda, depois pelo segundo, e chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo diante deles. Saindo, enveredaram por uma rua, quando subitamente o anjo apartou-se dele. Então Pedro, voltando a si, disse: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Continue, mais um pouquinho. Dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, a mãe de João, o que tem o cognome de Marcos. Ali se encontravam muitos reunidos em oração. Batendo ele ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, para ver quem era. Tendo reconhecido a voz de Pedro, ficou tão alegre que não lhe abriu. Ao invés, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava ali diante do portão. Então disseram-lhe: estás louca? Ela, porém, assegurava que era verdade. Então é seu anjo, concluíram. Pedro, porém, continuava a bater. Afinal abriram e, vendo-o, ficaram estupefatos. Ele, fazendo sinal com a mão, para que não falassem, narrou-lhes como o Senhor o livrava da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Depois saiu e foi para outro lugar. E praticamente vai sair de cena nos Atos dos Apóstolos, se deixássemos de lado o concílio, a reunião de Jerusalém. O que você acha dessa história? É uma história, uma narrativa muito bem composta, né? Muito bem reforçada, mas muito bem folclórica, né? Os detalhes da narrativa estão bem a todo vapor, acesos, né? Um anjo que praticamente o pega pela mão, passa pelo primeiro portão, passa pelo segundo portão, cruza por muitos soldados. Deve ter uma profundidade teológica, mas do ponto de vista histórico, eu creio que ela
Eu diria que essa história chegou a Lucas. Lucas não criou essa história, não. E o epílogo, que eu pedi que você continuasse a ler, mostra que nós estamos diante de uma certa verdade histórica. A casa de Maria, mãe de João chamado Marcos, a criada que reconhece a voz e até tem um nome, né? E não atende, de tão surpresa que fica, o pessoal de dentro chamando-a de louca. Isso tudo não pode ter sido inventado do zero. Agora, eu diria que essa história chegou a Lucas desta forma aí. Uma opinião minha. Não, o senhor acha que essa história chegou a Lucas tão completa assim? Chegou. Creio que chegou. Ele não modificou nada. Não, creio que Lucas recebeu o núcleo, mas não, ele não enfeitou nada, não. Ele recebeu e transmitiu. Só que isso aqui já tinha passado uma tradição oral de 50 anos. Está vendo? Eu diria que Pedro foi libertado em circunstâncias tais que a igreja viu claramente ali a mão de Deus. Mais do que isso não dá para dizer. Quando o senhor diz que Pedro foi libertado em circunstâncias tais, o senhor quer dizer o quê? O quadro era tão crítico e difícil que o autor não teve outras palavras para expressar? Eu não digo o autor, porque o autor recebeu isso muitos anos depois. Eu digo a comunidade daquele momento viu nesse gesto quase transcendente, mas nós não sabemos exatamente o que aconteceu e não dá para construir a partir daí as tais circunstâncias, não é, de que Deus se serviu de uma maneira quase que, de uma maneira sobrenatural, digamos, que levou à criação desta tradição. Poderia, do ponto de vista epistemológico, dizer que a comunidade também se encontrou com o limite da linguagem. Se encontrou com o quê? O limite da linguagem humana. Quer dizer, o fato foi tão miraculoso porque a situação era tão crítica de uma possível libertação de Pedro. Ele escapou de uma morte que estava ali, na frente a dele, 2 passos dele. Exatamente. Agora, exatamente o que houve é difícil. Debruçar-se sobre este episódio, dependendo do modo como nós fazemos, a gente não pode abraçar um certo fundamentalismo, porque o perigo de entender o episódio na sua literalidade é depois começar a professar uma fé ingênua. Mas ninguém professa fé numa prisão. Está cheio de leitores das escrituras que olham o texto mas os gêneros literários estão presentes. E o gênero literário do folclore religioso também está presente. Só não estão presentes os gêneros que se opõem à dignidade ou à santidade de Deus. Eu acredito que essa história, assim como está, em primeiro lugar, não foi inventada por Lucas. Não chegou a Lucas por escrito. Chegou a Lucas oralmente. Lucas não acrescentou nada, o que significa que para ele a história tinha um ar de verossimilhança, um ar de probabilidade. Senão ele, que diz que consultou tanta gente antes de escrever, não teria escrito. Agora teria que ter sido Pedro? Foi Pedro, teria que ter sido. Foi Pedro. Mas como você pode provar que foi Pedro? Porque não,
Não criar outro nome. Então, se você pega Ou todo o conjunto das nome? narrativas, Lucas está sempre colocando Pedro como protagonista. Não é verdade. Porque a partir daqui Pedro desaparece. Não, até aqui, porque depois ele está reservando o caminho de Paulo, né? Aí vai ser exclusivamente Paulo a tomar a iniciativa de conduzir o cristianismo adiante. O senhor não consegue ver uma espécie de pedagogia lucana em começar a obra colocando Pedro nos holofortes, depois Pedro sai introduzindo Paulo? Senhor? Neste episódio aqui, não. Não, no livro como um todo, eu digo. No livro como um todo, dependeu muito. Você trabalha com a possibilidade, eu não, que Lucas compôs tudo isso aqui. Eu digo que sobre a escrivaninha ou a mesa de Lucas estavam muitas tradições, todas, ou praticamente todas, orais. E Lucas foi acumulando, foi fazendo a juntura e foi criando um mosaico, como ele podia melhor entender e transmitir. Não é? E eu entendo este texto nesta perspectiva aqui. O nosso programa está encerrado. Muito obrigado, agradecido pela audiência e espero que a palavra de Deus seja eficaz e profunda e alimente a vida de todos. Muito obrigado a você que dominicalmente nos acompanha. Fique na paz do Senhor.